Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação aqui com o professor Jordano. O assunto hoje vai ser fábulas. Já ouviram falar? Com certeza sim. Mas sabem criar? É o que nós vamos aprender. Então, começando, fábula é um ditado popular que pode bem se referir a crônica ou enigma. O que a gente tem que saber é que é uma narrativa, ou seja, uma história. Ela é um texto narrativo curto, utilizado desde há muito tempo para se opor à opressão, para criticar usos e costumes e mesmo pessoas. Então, toda fábula ela vai ser um texto curto, porque ela, historicamente falando, ela era usada muito para entreter crianças, né? E se era para entreter crianças, ela não usava muito a questão de guerras, a questão da história humana. Não. Ela usava muito histórias entre animais, principalmente animais que fazem parte de uma cadeia alimentar, em que um normalmente é o predador do outro ou vice-versa, mas que às vezes nem sempre isso seria necessário. Às vezes eles poderiam se ajudar. Às vezes eles poderiam aprender com o erro do outro. E esses ensinamentos entre os animais também eram direcionados a nós, seres humanos. Então, como diz aqui no texto, a fábula apresenta um fundo moral e geralmente é utilizada com fins educativos. A moral das fábulas adquiriu vida própria transformando-se em provérbios, frases prontas vindas do conhecimento popular, transmitidas boca em boca e que encerram um certo ensinamento sobre algum aspecto da vida. Por se tratar de um gênero transmitido oralmente, as fábulas costumam ter muitas versões. A mesma história ganha roupagens diferentes em épocas e regiões diferentes. Vejam como exemplo esse conto, essa fábula, A Rã e o Boi. Uma rã estava no prado olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. Então outra rã chegou e perguntou se o boi era o maior dos dois. A primeira respondeu que não e se esforçou para inflar mais. Depois repetiu a pergunta: quem é maior agora? A outra rã respondeu: o boi. A rã ficou furiosa e tentou ficar maior, inflando mais e mais até que arrebentou. Moral da história: quem tenta parecer maior do que é que se arrebenta. Quer dizer o quê? A inveja fez com que ela mesma não percebesse que ela poderia até se matar. Porque ela era muito orgulhosa, ela não queria perder, ela não queria aceitar que o boi era maior do que ela. Então ela criou uma competição desnecessária, sem sentido. E o que ganhou com isso? Então, são esses ensinamentos, essas histórias que você vai aprender dentro de uma fábula. E aí aqui no material você vai ler que existem mais dois para você ler, leia com calma. E se você realmente entendeu, eu te lanço um desafio. Eu quero que você crie uma fábula sozinho, com animais que fazem parte da sua casa, né? Uma formiga, uma aranha, aquilo que está dentro da sua casa. Pegue elas e crie uma historinha. E lembre-se, tem que ter uma moral, né? Essa história tem que ser curta, ou seja, não tem uma grande quantidade de linhas, pode ser no máximo 10. Entendeu? Desde que essa história passe um ensinamento. Ok, galera? Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, me procure no PV. Valeu!